E se a maior superpotência militar do mundo entrasse em uma guerra no Oriente Médio, não com o objetivo de vencer, ou, sei lá, de manter a hegemonia global, nem mesmo para garantir rotas de petróleo, mas com um propósito explícito e friamente calculado de perder? Parece loucura, né? Totalmente. Hoje é 16 de março de 2026 e a nossa missão neste mergulho profundo é justamente desconstruir uma tese geopolítica que defende exatamente isso. Exato. Nós vamos analisar as ideias apresentadas pelo professor Jian Chequin. Isso num vídeo chamado Rússia vai defender o Irã, a ameaça de guerra nuclear tática explicada. A premissa central aqui é meio que virar a mesa. O argumento diz que todo o conhecimento convencional sobre história, recursos materiais e lógica de guerra simplesmente morreu. Olha, antes da gente avançar nessa desconstrução, eu acho que vale um parêntese muito importante para quem nos acompanha hoje. Com certeza, manda ver. O material que a gente vai dissecar hoje traz umas visões bem radicais, umas teorias altamente heterodoxas e alegações que são, assim, muito politicamente carregadas. Muito, de ambos os lados. Exatamente. Então, o nosso papel aqui, como sempre, não é validar, aplaudir ou refutar essas teorias, e muito menos tomar partido de qualquer líder, nação ou espectro político, tá? Claro. Nós estamos aqui com uma postura estritamente analítica. O objetivo é colocar uma lupa sobre a engenharia desses argumentos, tentar entender como essa visão de mundo funciona por dentro. Apenas isso. A gente está aqui para desempacotar as ideias da fonte. E para provar que essa lógica tradicional morreu, a tese usa o conflito na Ucrânia como seu grande estudo de caso inicial, né? Sim, o ponto de partida é lá. A argumentação do vídeo afirma, com todas as letras, que sob uma ótica convencional de custo-benefício militar, a continuidade do que acontece na Ucrânia não faz o menor sentido prático. É que a premissa estabelecida no vídeo é de que, falando em termos militares puros, a Rússia já teria vencido essa guerra há cerca de 2 anos. Nossa, 2 anos? Pois é. E para sustentar essa visão de que o Ocidente meio que abandonou a racionalidade, a análise do Jiang apresenta um cenário de colapso demográfico e estrutural ali. Olha, os números que ele cita para embasar esse colapso são brutais. Fala-se em cerca de 1 milhão de homens em idade de combate já perdidos pela Ucrânia. 1 milhão é muita coisa. Sim, e ainda menciona o recrutamento forçado de idosos para preencher as fileiras. E afirma que 1/3 de toda a população do país já fugiu. E aí, para quem nos ouve, surge aquela grande questão lógica, né? Por que a Ucrânia simplesmente não negociou uma rendição? É a pergunta de $1 milhão. Especialmente porque, segundo essa teoria específica do vídeo, o governo russo não tem o objetivo de anexar o país inteiro. O interesse seria restrito àqueles territórios tradicionalmente russos, sabe? Sim, as 4 províncias lá no leste. Isso, as oblasts usando o rio Dnipro como uma barreira geográfica natural. E talvez a região portuária de Odessa. Então, por que continuar? O que é fascinante aqui é que o que reforça esse argumento de que a lógica mudou é justamente a reação europeia. A tese aponta que países como a Alemanha e a România estariam aprovando leis, sabe, alterando radicalmente as regras de recrutamento civil. Entrar numa economia de guerra. Exato. Uma estrutura de guerra total até o ano de 2029. O mecanismo que a fonte tenta evidenciar é o seguinte: o Ocidente está escalando o envio de recursos e preparando a própria população para um conflito que, na visão que ele apresenta, já está taticamente perdido no campo de batalha. Arriscando provocar uma potência nuclear, inclusive. Com certeza. Para o autor, continuar injetando recursos nesse cenário prova que a velha regra de saber a hora de recuar foi jogada no lixo. Certo, vamos tentar desempacotar isso. Confesso que fiquei chocada tentando conciliar essa ideia com qualquer cartilha básica de estratégia. É como jogar xadrez, mas o seu oponente está jogando pôquer. As regras que a gente conhece não se aplicam mais. É uma boa analogia. Mas isso nos leva ao ponto central. Se as nações não estão lutando por território, se não é por rotas comerciais, se não é pelo petróleo, o que de fato está movendo esses exércitos? Bom, é nesse momento que a narrativa está uma guinada vertiginosa. Uma vez que a lógica materialista é descartada, o vídeo introduz o que ele chama de uma mudança escatológica. Escatológica, ou seja, o fim dos tempos. Exatamente.
As grandes decisões de Estado estariam agora sendo ditadas estritamente por crenças religiosas sobre o fim do mundo e o destino final da humanidade. Aqui é que a coisa fica realmente interessante e bizarra, para ser sincera, porque isso não é colocado de forma metafórica pela fonte. Não, de jeito nenhum, é literal. A argumentação sugere que a escalada militar contra o Irã visa criar de maneira deliberada um cenário que force a vontade divina. Tem até a citação de um caso onde um comandante americano teria falado para as tropas não temerem a guerra no Irã, porque isso seria o gatilho para a segunda vinda de Jesus. A gente precisa definir o que está operando nos bastidores dessa teoria apresentada. É a chamada escatologia sionista cristã. Que é aquela crença em profecias bíblicas. Isso, a crença de que eventos históricos muito específicos, ali no Oriente Médio e envolvendo o Estado de Israel, precisam ocorrer numa sequência exata. Tudo isso para desencadear o retorno de Cristo. Até se chega a mencionar que figuras políticas tipo o Donald Trump seriam vistas por esses grupos não como meros presidentes. Mas como agentes escolhidos. Exato. Agentes divinamente escolhidos para acelerar essa cadeia de eventos apocalípticos. Olha, é como tentar fechar um acordo comercial milionário baseado em projeções de lucro, mas descobrir que a pessoa do outro lado da mesa acha que o mundo vai acabar na sexta-feira. Nenhuma planilha faz sentido para quem está focado no juízo final. Perfeito. E é aqui que entra o que a gente pode chamar de o paradoxo iraniano. Para provar o quão irracional a geopolítica se tornou, a análise afirma que o Irã estava, na verdade, disposto a ceder a exigências impossíveis. O mecanismo dessa suposta rendição diplomática é bem detalhado no material, viu? As negociações teriam rolado através de canais não oficiais, usando os Houthis como mediadores. Caramba! E os termos que o governo iraniano teria aceito representariam, assim, o desmantelamento quase total da estratégia de defesa deles nas últimas décadas. A tese diz que o Irã aceitou o tal do enriquecimento de urânio zero. Que é loucura pensar nisso. Sim, significa abrir mão de toda a infraestrutura nuclear, até para fins civis de energia, que sempre foi a linha vermelha inegociável deles. E o pacote ia além, né? Ia. Eles também teriam aceitado cortar o financiamento e desarmar as forças por procuração, os chamados proxies como o Hamas e o Hezbollah, além de abrir concessões sobre o programa de mísseis balísticos deles. Em termos práticos, seria uma rendição absoluta. E, no entanto, segundo a narrativa, o ataque americano e israelense aconteceu da mesma forma. E sabe aquela justificativa oficial que a gente ouve, de que Israel atacaria primeiro de qualquer maneira e os Estados Unidos só se anteciparam para controlar os danos? Sim, a versão padrão. Então, isso é rechaçado no vídeo como uma farsa. A análise levanta uma dúvida sobre a mecânica do poder. Como é que a política externa de um império de 330 milhões de habitantes é ditada por uma nação de 9 milhões no meio do deserto? E qual é a resposta que a fonte dá? A sugestão é que existe um lobby interno muito forte. Uma base de eleitores movida por essas mesmas crenças escatológicas. Então os interesses se alinham. Espera, eu preciso pausar aqui. Porque isso desafia a lógica mais elementar de qualquer negociação. Se um lado entrega a rendição completa, aceita o desarmamento, a guerra deveria acabar ali na mesa, não é? Numa lógica normal, sim. Então, por que atacar um inimigo que já levantou a bandeira branca? Porque, dentro dessa linha de raciocínio da fonte, a paz nunca foi o objetivo. A recusa em aceitar a rendição acontece porque a meta não é o desarmamento do Irã. É a destruição. Literalmente. O objetivo final é promover a destruição global necessária para forçar a profecia. A destruição mútua não é um dano colateral. É o objetivo principal e necessário. Mas a grande falha nessa teoria é a praticidade da coisa. Ninguém destrói o mundo só com um discurso. É preciso um estopim físico, um evento inegável. E é exatamente aí que a análise do professor Jean aponta para um plano muito específico, focado no metro quadrado mais volátil do planeta. A mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém. Isso mesmo, o complexo de Al-Aqsa. Para quem nos ouve ter noção do perigo dessa alegação, a gente precisa olhar para a geografia do local. A mesquita é o terceiro lugar mais sagrado do Islã.
de onde Maomé teria ascendido aos céus. Só que essa mesma estrutura fica exatamente em cima do Monte do Templo, que é o local do antigo Templo de Salomão, o ponto mais sagrado do judaísmo, onde Deus habita, segundo a tradição. E de acordo com essa narrativa profética que estamos discutindo, o terceiro templo precisa ser reconstruído exatamente nesse chão. O que significa que a mesquita precisaria sumir de lá. Uma questão de física básica. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Exato. É para resolver esse obstáculo que a teoria detalha o que o autor chama de um plano quase bíblico. A hipótese é a engenharia de uma enorme operação de bandeira falsa. Bandeira falsa. Sim. O Mossad, o serviço secreto israelense, supostamente se infiltraria no Irã. O objetivo seria hackear ou disparar fisicamente um míssil iraniano direto contra a mesquita de Al-Aqsa, Destruindo tudo. reduzindo a escombros. E a genialidade perversa desse plano na visão da fonte seria a negação plausível, né? Israel culparia o Irã imediatamente, chamando de uma provocação imperdoável. Mas olha, eu tenho que questionar essa ideia. Criar um evento cataclísmico de propósito não é estratégia, é detonar uma bomba no próprio quintal. Parece suicídio. Totalmente. O resultado óbvio seria enfurecer o mundo muçulmano inteiro. Milhões se sentiriam obrigados a iniciar uma guerra santa, uma jihad. Forçariam um conflito total de árabes contra persas e judeus ao mesmo tempo. E é uma objeção que faria todo sentido, se a sobrevivência do Estado fosse a prioridade. Mas, operando sob a lógica escatológica do vídeo, isolar Israel e forçar uma guerra contra todas as nações ao redor é um pré-requisito profético. O caos absoluto é o cenário desejado. O que nos empurra para um pesadelo logístico colossal. Porque se essa guerra total em múltiplas frentes for desencadeada, as armas convencionais simplesmente não dão conta de neutralizar o Irã. Não por falta de poder de fogo americano. Exato, mas por causa da geografia, a engenharia civil deles. É nesse gargalo que entra a ameaça das armas nucleares. A análise dedica bastante tempo a isso. A topografia das defesas do Irã. O argumento é que as instalações vitais e os lançadores de mísseis estão enterrados tão fundo no subsolo, dentro de montanhas maciças, que armas convencionais são inúteis. Fala-se que até a mãe de todas as bombas, aquelas armas anti-bunker, mal fariam cócegas. Então a conclusão apresentada é que a única solução seria o uso de bombas nucleares táticas. Mas de um jeito macabro. O objetivo não seria explodir a base lá no fundo, que é quase impossível. Não. O emprego de armas nucleares táticas serviria para negação diária. A explosão na superfície causaria uma radiação tão extrema que selaria as entradas. O foco é tornar a superfície inabitável. Ninguém entra e ninguém sai. Imagina tentar arrombar um cofre indestrutível. Em vez de forçar a porta, você inunda a sala com material radioativo para derreter a fechadura e garantir que ninguém nunca mais chegue perto. É uma imagem assustadora, mas bem precisa. Só que, claro, usar arma nuclear quebra o maior tabu militar do mundo. E é nesse cenário de radiação que a Rússia entra em cena na teoria do Jian. Ah, sim. O tal do guarda-chuva russo. O material destaca umas supostas declarações do Sergei Lavrov, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, garantindo a sobrevivência do Irã. A tese aponta que a Rússia já estaria até fornecendo inteligência de alvos para os iranianos, certo? Sim, como uma vingança direta pelo que a OTAN e os Estados Unidos fizeram na Ucrânia. E se a gente conectar isso a um panorama maior, a teoria sugere que o Putin colocaria o Irã sob o seu guarda-chuva nuclear. O que significa que um ataque ao Irã seria considerado um ataque direto à própria Rússia. E a consequência disso é transformar a região num inferno global. A previsão central é que se os Estados Unidos ou Israel usarem essas armas nucleares táticas, a retaliação russa não seria no Oriente Médio. A resposta seria lançar armas nucleares táticas russas contra a Europa ou a Ucrânia. Uma teia de gatilhos automáticos. A Rússia estaria tratando o Irã exatamente da mesma forma que o Ocidente tratou a Ucrânia. O esforço para neutralizar uma base iraniana vira uma ameaça de aniquilação na Europa em horas. E com essa sombra de destruição mútua no ar, surge a pergunta óbvia: por que os Estados Unidos arriscariam seu próprio império? A resposta da fonte subverte tudo de novo. Voltamos à escatologia.
A teoria defende que as profecias exigem que Israel lute sozinho. E o grande obstáculo para isso é a presença militar americana lá. O CENTCOM tem umas 50 mil tropas na região. Enquanto os americanos estiverem lá, Israel não está sozinho. Exato. O que leva à tese bizarra de que os Estados Unidos entraram nessa guerra para perder. Perder de propósito. Sim, uma derrota humilhante forçaria a sociedade americana a exigir a retirada das tropas. Colapsando a própria influência lá, os Estados Unidos deixariam um caminho livre para a guerra bíblica acontecer sem interferência. Segundo a fonte, estaria tudo indo conforme o planejado. O que levanta uma dúvida enorme sobre o resto do mundo. E os BRICS? Brasil, Rússia, Índia, China. E os acordos comerciais, as rotas, o corredor de ouro de Xangai. Como a economia reage? A resposta do Jian é de um cinismo brutal. Ele diz que simplesmente desliga. Não se importa com BRICS. Sim, ele descarta totalmente. E isso revela o núcleo da tese dele. Estruturas como os BRICS operam com base na racionalidade econômica. O argumento do vídeo é que todas essas ferramentas de soft power e moedas únicas são ilusões de tempos de paz. Voltamos à lei da selva. Pura e simples. A força faz o direito. Só importa quem está disposto a lutar, matar e morrer pelo que acredita. Quem tentar resolver as coisas só com planilhas e embargos será destruído um por um. Que mapa sombrio nós desdobramos hoje. Olha, para resumir essa jornada vertiginosa para nossa audiência, começamos com a ideia de que a geopolítica tradicional morreu na Ucrânia, passamos para a escatologia guiando o Oriente Médio, o risco de um ataque falso na mesquita de Al-Aqsa, a ameaça de retaliação nuclear russa na Europa e terminamos com o conceito de que nações podem buscar a própria derrota na era da lei da selva, onde a economia global inteira é irrelevante. E porque é crucial para quem busca se manter bem informado compreender essas perspectivas. Mesmo soando um absurdo para a nossa mentalidade ocidental laica, são essas crenças profundas e não as planilhas econômicas que frequentemente movem exércitos. A gente não pode ignorar isso. Com certeza. E isso me deixa com uma reflexão final que flui diretamente de tudo isso. Se estamos realmente entrando numa era onde a lei da selva dita as regras e motivações milenares substituem a diplomacia, o que acontece com a ideia de direito internacional? Ou de direitos humanos que o mundo passou o último século inteiro construindo? Seriam eles apenas a primeira vítima silenciosa dessa nova realidade? Fica aí a provocação para o pessoal em casa pensar. Agradecemos muito a companhia de quem escutou mais esse mergulho profundo. Até a próxima. Até mais, pessoal. Do you ever wonder why we sit in rows? Why they tell us what to think, what to dream? This is not learning. This is shaping. Shaping minds into bricks. We sit in rows, counting days, learning lessons in a cage, told what to think, what to say, while the world is slipping away. They build the walls around our minds, turn our sparks into lines, with shadows on the desk, unseen, dreaming of what life could mean. Books and papers, walls of gray, time is measured, dreams decay. We memorize, obey, conform, but our hearts are a storm. Step outside, break